E galera, esse é o capítulo 193 de One Punch Man. E ele simplesmente vai começar uma luta insana, que pode até mesmo ser maior que a luta entre Saitama vs Tatsumaki. Agora, o Flash, Velocidade da Luz, simplesmente resolveu querer enfrentar o Saitama. E se ele vencer, o Saitama vai ser obrigado a ser o seu discípulo. Então vem aqui conferir hoje tudo que aconteceu nesse capítulo 193 de One Punch Man. E também deixe aí nos comentários o que você está achando dessa saga atual de One Punch Man. E também já aproveita para você se inscrever aqui na Central do Nerd, pois nós sempre estamos trazendo mais capítulos de One Punch Man para vocês. E para não perder mais nada, é preciso estar inscrito aqui e com as notificações ativadas. E sem mais enrolação, bora ver aqui tudo que aconteceu nesse capítulo de One Punch Man. Então a gente começa o capítulo com simplesmente o Saitama enfrentando um monstro extremamente irritado, falando pro Saitama que se ele continuar no seu caminho, ele vai usar o poder do sangue do dragão. Mas que dragão é esse? É abordado várias e várias vezes durante esse capítulo, mas como a gente tá falando de Saitama, o cara mais poderoso do seu universo, e se brincar de todos os outros animes, simplesmente não dá a mínima, dá um baita de um socão na cara dele, assim finalizando esse monstro. Que esse monstro fazia parte de um grupo de alianças do dragão, e se chamava Rogal, que ele estava atrás de uma pedra preciosa, que essa pedra simplesmente fazia quebrar o selo de um dragão extremamente poderoso, que se esse dragão fosse libertado seria o fim da humanidade. Só que pro azar desse cara que estava contando a história pro Saitama, ele falou pra pessoa errada, já que o Saitama é um cara tão forte que não tá nem aí. Ele resolve simplesmente ajudar um ninja que fazia parte de um grupo também chamado de Spawn, que queria trazer esse dragão de volta à tona. E os cavaleiros que estavam lutando contra ele não quer que isso aconteça, já que se isso acontecer, será o fim do planeta Terra. Então o Saitama ele tem uma brilhante ideia, é o seguinte: bom, por que a gente não liberta esse dragão e eu derroto ele? Assim, lá no futuro a gente não precisa se preocupar com esse monstro. E quando os cavaleiros ouvem isso, todo mundo começa a ficar muito doido com o Saitama. Como ele pode sugerir algo tão insano como isso? Só que o Saitama não dá a mínima que os cavaleiros estão dizendo e simplesmente pega o ninja que fazia parte daquele culto de ninjas dos spawns para saber onde estavam essas pedras de selamentos do dragão. E ele simplesmente ignora todos os avisos e vai junto com o ninja. Então ele parte para uma jornada encontrar as pedras. E tipo, o Saitama é tão veloz que ele encontra todas sem nenhuma dificuldade. Só que tinha outro monstro querendo tirar satisfação com o Saitama, falando: pô, você é o herói contratado pelos Santos, então deixa eu acabar com a sua raça. Hoje aqui que você vai perder. Só que não, isso foi nos sonhos deles, pois mais uma vez Saitama dá um simples soco na cara dele e acaba com outro monstro. Que inclusive esse monstro tava do lado do Saitama, ele também fazia parte dos spawns, mas Saitama nem quis saber, só queria acabar com toda aquela bagunça e voltar pra casa pra jogar videogame com King. Então aquele ninja faz um ritual para ressuscitar essa calamidade avassaladora que é esse monstro que era um dragão. Ele surge já extremamente pistola, falando que vai acabar com todos os seres humanos para acabar com esse rancor de longa data. Mas ele teve o azar de enfrentar o Saitama, pois também ele acabou morrendo por um simples soco, acabando com essa terrível ameaça. Ameaça para os seres humanos, né, e para os outros heróis. Pro Saitama não é nada, então ele volta para casa e começa a jogar videogame pro King e contar toda essa história que rolou com ele. Ele achava que tipo, essas coisas de rituais, pedras preciosas, era só coisa de jogos e mangás. Ele ficou bastante surpreso de encontrar isso pela primeira vez. Enquanto ele estava jogando com o King, alguém bate na sua porta. E nada mais nada menos que era o Flash, Velocidade da Luz, o herói classe S. Ele foi lá para pedir ajuda pro Saitama para achar um monstro que estava faltando lá da associação de heróis, que era o Giro Giro, que inclusive ele apareceu no capítulo anterior, onde o King foi lá treinar naquele templo perto de uma caverna. Então o Saitama, como um belo herói, como um cara que respeita o Flash Velocidade da Luz, ele simplesmente fecha a porta na cara dele, falando que não tá interessado em tudo aquilo, só quer jogar em paz. E olha que o Flash Velocidade da Luz, ele simplesmente queria fazer o Saitama como seu discípulo, e esse foi o seu maior erro, já que quem é o vizinho do Saitama é o Genos, um cara muito fanático por ele. E quando ele ouviu alguém querendo recrutar o Saitama para ser o discípulo dele, ele ficou extremamente pistola, achando que perderia o seu lugar.
Então os dois começam a brigar, já que o Flash queria entrar na casa do Saitama para conversar com ele, só que o Saitama não queria abrir a porta, ele iria forçar, só que o Genos não deixou e os dois começam a brigar lá do lado de fora. Só que isso deixa o King extremamente nervoso e muito preocupado e pede pro Saitama ir lá fora separar a briga, senão seria outra destruição na cidade e também lá no alojamento dos heróis, já que na outra vez o Saitama enfrentou Tatsumaki e a destruição foi enorme. Imagine um cara que consegue atingir a velocidade da luz. Então o Saitama pede para eles parar de brigar, inclusive o próprio Genos ouve na hora e para. Só que com isso o Flash simplesmente fala que o Genos é um cachorrinho do Saitama, pois ele obedece tudo o que o seu mestre fala. Então o Flash começa a dizer que ele tá feliz pro Saitama, que ele chegou ao seu rank A e tudo mais, que era algo bom e que ele queria comemorar com o Saitama, mas ele tava sendo tão rude que deixou o Flash de mau humor. Pra piorar a situação, o Saitama ele não consegue decorar nenhum nome de nenhum herói, então ele dá o nome do que ele bem entender. Sei que o Genos pergunta quem era ele, se ele conhecia, o Saitama falou que sim, dá pra se dizer isso, mas ele não lembrava o nome do Flash, então ele dá um nome pra ele, que era o herói de franjinha na cara. Isso deixa o Flash bastante irritado e o King até ia falar o nome dele, mas ele quer que o Saitama adivinhe o seu próprio nome, então ele começa a errar várias e várias vezes. Ele quase acerta, falando que era Crash Flash, mas passou muito perto. Então o Flash fala que ele tá fazendo de propósito e acaba invadindo a casa do Saitama, mandando o Genos sentar igual o cachorrinho e o King ficar do lado de fora. Então os dois começam a conversar lá dentro, enquanto o Flash vai dizendo para ele ser seu discípulo, que ele tem potencial para ser muito mais poderoso se tiver alguma orientação adequada. Só que quando ele tá falando isso, o Genos simplesmente abre uma passagem do seu apartamento e entra naquela discussão, falando que negado. O Saitama leva um baita de um susto, falando para ele não criar aberturas na sua casa assim que quando ele desejar, pois isso pode sair muito caro, pois ele vai ter que consertar lá na frente. Então eles começam a discutir sobre isso várias e várias vezes. Então o Flash falou o seguinte: me ajuda primeiro a encontrar o Monaco, já que ele precisa de resposta para saber mais sobre essa entidade God que o Blast enfrentou anos atrás, e só esse monstro pode ter essas respostas. Então ele pede pro careca de capa segui-lo para encontrar esse monstro. Só que o Saitama continua nem aí, ele só quer jogar videogame e continua sentado. E isso deixou o Flash mais bravo ainda. Não basta o Saitama ter errado seu nome várias e várias vezes, ter fechado a porta na sua cara e simplesmente não obedece o Flash. Então ele fala algo impensável. Se realmente soubesse a verdadeira força do Saitama, ele nunca pediria isso. Se ele derrotar o Saitama, ele vai ser o discípulo dele, e a partir daquele momento ele vai ter que fazer tudo que o Flash quiser. E ainda ele iria mostrar quão imaturo é o Saitama. Então a gente vai ter uma briga entre Flash, Velocidade de Luz versus Saitama. E lembrando, só 3 personagens conseguiu acompanhar a velocidade do Flash, que era o próprio Saitama, o Esperno Platinado, sim, é o nome mais bizarro possível, e também o Garou na sua forma de monstro. Eles é os únicos que conseguiam acompanhar e também ultrapassar a velocidade do Flash. Eu quero ver quando ele perder pro Saitama em quesito de velocidade, como ele vai ficar, qual vai ser a desculpa dele. Deixa nos comentários o que você achou desse capítulo, da nossa análise, também desse arco atual de One Punch Man. Depois que acabou a saga dos monstros, começou essa nova saga, que é a saga do New Heroes e tudo mais. Deixa nos comentários o que você está achando. Também já aproveita para você se inscrever aqui na Nerd, pois quando sair o próximo capítulo eu vou trazer o mais rápido possível para vocês. Então se inscreve aí, deixa o like e tamo junto, galera, e valeu!